E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, a comissão técnica do Corinthians tem observado atentamente o desenvolvimento de diversos jovens atletas que surgem da base, mas o trabalho tem sido conduzido com muita cautela. Ramon Dias, técnico da equipe, e seu auxiliar Emiliano Dias têm como prioridade a integração dos novos talentos, porém, com a devida atenção ao momento exato em que devem ser lançados no time principal. Para eles, é essencial que os garotos entrem em campo apenas quando a estrutura do time estiver bem consolidada, evitando assim que a pressão de atuar na equipe principal acabe prejudicando seu desenvolvimento precoce. A visão da comissão técnica é clara: os jovens jogadores devem ser aproveitados de forma gradual, sempre respeitando seu tempo de adaptação ao cenário de alta competição do futebol profissional. No último fim de semana, o Corinthians viu mais um de seus jovens talentos dar um passo importante rumo ao profissionalismo. Luiz Eduardo, meio-campista de 17 anos, estreou no time principal durante a vitória por 2-1 contra o Noroeste, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O jovem, que teve destaque na recente edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao conquistar o vice-campeonato, mostrou o potencial que fez a comissão técnica apostar em seu nome para reforçar o elenco principal. No entanto, sua participação em campo foi cuidadosamente planejada, uma vez que a comissão entende que a pressão de um time grande, como o Corinthians, exige um tempo de preparação adequado para os jogadores da base. Emiliano Dias, quando questionado sobre o uso de mais jovens ao longo do Paulistão, explicou que o momento para integrá-los depende de como o time está se comportando nas partidas. Para ele, a pressão por resultados é constante em um clube de grande porte, como o Corinthians, onde a expectativa é sempre por vitórias em todas as competições. Nesse contexto, ele ressaltou que a inserção dos garotos deve ocorrer apenas quando o time estiver em um bom nível coletivo, para que eles possam ter um desempenho mais seguro e não se sintam sobrecarregados por uma situação que poderia afetar negativamente sua carreira. A ideia da comissão é fazer a adaptação dos jovens aos poucos, sempre com base na evolução do torneio e das condições do time. Além de Luiz Eduardo, outros jovens têm ganhado oportunidades nesta temporada. Léo Maná, lateral de 20 anos, tem sido uma das revelações mais frequentes no elenco principal, participando de 4 das 6 partidas já disputadas pela equipe no início do ano. Seu bom desempenho nos treinos e nas chances que recebeu em campo demonstram o potencial do jogador, que é visto como uma promessa para o futuro do clube. Outro nome que já teve a chance de atuar foi João Pedro Tcheca, zagueiro de 21 anos que estava emprestado ao Ceará na última temporada. A comissão técnica tem acompanhado de perto o desempenho de ambos, e o objetivo é que possam continuar se integrando ao time principal com o tempo e sempre que as circunstâncias forem favoráveis. O Corinthians, ao apostar na base, sabe da importância de dar oportunidades aos jovens talentos, mas também entende que o processo de maturação desses jogadores precisa ser feito com paciência. O foco não está apenas em utilizá-los no time principal, mas em garantir que eles se desenvolvam de forma sólida, para que possam se tornar peças-chave no futuro. Essa abordagem cuidadosa visa evitar que o momento de estreias prematuras acabe prejudicando a carreira desses atletas, algo que pode acontecer quando a pressão do alto nível de exigência no futebol é antecipada demais. Assim, o Corinthians segue apostando na sua base, com a confiança de que, no momento certo, seus jovens talentos farão a diferença dentro de campo. O Corinthians parece estar distante daquele futebol empolgante que, por tantas vezes, conquistou a admiração de seus torcedores. O time, que já foi sinônimo de intensidade e estilo, enfrenta dificuldades para se reencontrar, com um desempenho abaixo das expectativas nesta temporada. A vibração que sempre caracterizou a equipe parece ter se dissipado, deixando uma lacuna no jogo alvinegro, que não consegue mais encantar como antes. O futebol que sempre foi marcado pela ousadia e pela criatividade deu lugar a uma postura mais pragmática e sem brilho, o que tem gerado frustração tanto no torcedor quanto nos próprios jogadores, que lutam para recuperar uma identidade que parecia inabalável. A transição para uma nova fase, com a promoção de jovens jogadores ao time principal, poderia ser a chave para uma renovação e um futuro mais promissor. No entanto, a falta de entrosamento e a ausência de uma proposta tática clara continuam a comprometer o rendimento da equipe. Em um momento de tantas mudanças e expectativas, o Corinthians se vê sem uma direção definida, como se ainda estivesse em busca de uma fórmula para voltar a jogar o futebol que tanto encantou o Brasil. A grande dúvida que persiste é se, com o tempo e ajustes necessários, o time será capaz de recuperar o bom futebol que o tornou temido e admirado, ou se o clube precisará de algo mais profundo para reverter essa fase difícil. O Corinthians vive uma fase de reestruturação, onde a transição para uma nova geração de jogadores tem sido o principal foco da comissão técnica. A promoção de jovens talentos da base é vista como uma estratégia para dar ao time um novo gás, mas essa mudança tem se mostrado mais complexa do que o esperado. Embora o potencial desses atletas seja inegável, a pressão por resultados rápidos acaba se tornando um obstáculo.
O clube, acostumado com exigências altas e sempre brigando pelas primeiras colocações, não tem o luxo de esperar por uma adaptação tranquila dos jovens. A tentativa de conciliar a renovação com a urgência por títulos cria um cenário delicado, onde os jovens talentos são muitas vezes colocados à prova antes do tempo, o que pode comprometer não só o rendimento imediato da equipe, mas também o futuro de seus jogadores mais promissores. No entanto, o que preocupa ainda mais os torcedores e especialistas é a perda de identidade do time. O Corinthians sempre se destacou pelo seu futebol coletivo, aguerrido e vibrante, mas esses elementos parecem estar em segundo plano. O time atual, embora ainda conte com grandes nomes e peças importantes, tem mostrado um futebol previsível e sem a mesma intensidade de antes. Em vez de manter sua essência, que sempre foi marcada por um estilo de jogo combativo e ousado, o time parece estar se afastando das características que o tornaram tão respeitado no cenário nacional. A grande dúvida é como equilibrar a necessidade de evolução com a manutenção de uma identidade forte e que sempre esteve ligada à história do clube. A recuperação dessa essência, mais do que simplesmente encontrar novos talentos, é o que os torcedores esperam para que o Corinthians retome o posto de time protagonista, não só pela sua força coletiva, mas pela emoção que sempre foi capaz de proporcionar dentro de campo. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. E você, torcedor do Corinthians, como vê essa fase de transição que o time está vivendo? Será que a aposta nos jovens talentos da base é o caminho certo para o futuro, ou será que o time está se distanciando de sua essência, aquela que conquistou títulos e emocionou milhões de corintianos? A pressão por resultados imediatos é imensa, e muitos se perguntam se o Corinthians está disposto a dar tempo para que os jovens se desenvolvam ou se a necessidade de vencer rapidamente vai acabar atropelando o processo. A renovação pode ser uma boa aposta, mas será que o time está conseguindo equilibrar essa mudança sem perder sua identidade no caminho? Com os novos nomes surgindo e a expectativa de um futebol mais moderno, a torcida se vê dividida. Muitos acreditam que é hora de apostar na juventude, enquanto outros sentem que a equipe está carente de uma postura mais agressiva e decisiva, como aquela que sempre foi marca registrada do Corinthians. A pressão por bons resultados já está presente, e a grande pergunta é: será que a base, por mais talentosa que seja, pode dar conta da cobrança que o clube enfrenta, especialmente em competições tão exigentes como o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil? Ou será que o time precisa de algo mais para retomar o bom futebol que sempre encantou? Agora é hora de ouvir a voz da torcida. O que você pensa sobre essa fase? O Corinthians está no caminho certo ou está correndo o risco de perder sua alma no processo de renovação? A busca por uma nova identidade deve ir além de simplesmente lançar jogadores da base ou mudar taticamente. O que falta para o time reencontrar sua essência? Será que, no fim, o verdadeiro desafio do Corinthians não é apenas encontrar a melhor formação, mas também recuperar a alma de um time que sempre foi símbolo de garra e brilho dentro de campo? Compartilhe sua opinião e mostre que, para o Corinthians, a voz da torcida é mais do que importante, é fundamental para o futuro do clube. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.